Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. Nas últimas aulas a gente falou sobre a história de Galileu Galilei e eu disse para vocês que o objetivo dele era determinar a causa da gravidade, mas para isso ele adotou uma estratégia diferente dos outros seus contemporâneos. Ele resolveu estudar o movimento, descrever matematicamente o movimento de queda dos corpos. E fazendo esse estudo do movimento, ele chegou à conclusão que haviam três tipos básicos diferentes de movimento, né? O movimento que hoje nós chamamos de movimento retilíneo uniforme, que é o movimento mais simples de todos, né? Um movimento em linha reta, com velocidade constante. Havia um movimento um pouco mais complexo, que seria um movimento em linha reta ainda, mas sem velocidade constante, com uma velocidade que vai aumentando ou diminuindo, vai variando numa taxa constante. E por isso é chamado movimento uniformemente variado hoje, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. E o movimento mais complexo seria aquele movimento totalmente variado, que não existe nenhuma lei específica governando esse movimento, nenhuma lei aparente. A gente estudou nas aulas anteriores o primeiro tipo de movimento, o movimento mais simples, o chamado movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta, com velocidade constante, você pode calcular facilmente a velocidade num caso desse, com a formulazinha V igual a D sobre T, velocidade igual a distância dividida pelo tempo, de forma muito simples. Hoje nós vamos falar sobre esse movimento um pouco mais complexo, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Seria, como eu disse, um movimento em linha reta, mas que a velocidade aumenta numa taxa constante, por isso uniformemente variado. Então não sai daí, eu já volto. Bom pessoal, então como eu disse para vocês, a gente vai estudar agora o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento é caracterizado por um deslocamento em que há uma mudança na velocidade do corpo, ou seja, ele é uniformemente variado porque essa taxa de variação da velocidade, essa taxa de mudança, esse aumento da velocidade ou essa diminuição da velocidade, ela é constante, é uma taxa constante, que a velocidade aumenta ou diminui. E a aceleração é exatamente a medida dessa taxa de variação da velocidade. Então, por exemplo, se um corpo tem uma aceleração de 2, quer dizer que a taxa de variação da velocidade, a taxa de aumento, por exemplo, é de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. O corpo vai aumentando numa taxa constante de 2 em 2. No caso, 2 metros por segundo em 2 metros por segundo. Então, depois de 1 segundo ele tem 2, depois de 2 segundos ele vai ter uma velocidade de 4, depois de mais 1 segundo ele vai ter uma velocidade de 6, depois de mais 1 segundo vai ter a velocidade de 8, e assim por diante, vai aumentando de 2 em 2. Se a aceleração for 3, então quer dizer, a taxa de variação da velocidade, a taxa de aumento da velocidade, por exemplo, vai ser de 3 em 3. Então ele tem 3, ele começa parado, depois ele vai ter 3, depois ele vai ter 6, a cada segundo vai aumentando 3 metros por segundo da velocidade do corpo. Tá? Então isso nós chamamos de aceleração, a taxa com que o corpo está aumentando a sua velocidade. E pode ser calculada facilmente então por uma formulazinha como essa. Aceleração, A de aceleração, ΔV é a variação de velocidade, é o quanto que o corpo aumentou ou diminuiu na sua velocidade, ΔT é o tempo. Tá? E aqui eu coloquei para vocês as unidades de medida. Nesta fórmula agora, a gente não vai usar mais km por hora para a velocidade. A gente vai usar metro por segundo. Tá? Então, a partir de agora, a gente já sabe. Sempre que aparecer km por hora, você já sabe que tem que colocar em metro por segundo. E ΔT é a variação de tempo, que é medida em segundos. Tá? Esse delta aqui é só um símbolo na física que representa variação. Né? Então, não precisa se preocupar com isso. Não tem nada a ver com aquele delta da matemática lá da fórmula de Bhaskara e tal. Tá? Então é só ΔV, a variação de velocidade, ΔT, variação de tempo. Então é só uma notação, tá bom? Então o tempo a gente vai utilizar também nesta fórmula sempre em segundos. Então isso vocês têm que lembrar para não errarem. A partir de agora, nesta fórmula, sempre vamos usar metro por segundo, sempre vamos usar segundo. E a aceleração vai ser medida em metro por segundo ao quadrado. Ó. Não pode confundir essas duas coisas aqui. Ó. Velocidade a gente mede em metro por segundo. Aceleração a gente mede em metro por segundo ao quadrado. Eu já vou explicar o que significa esse metro por segundo ao quadrado, mas por enquanto vamos só aceitar que a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado.
Tá bom? Então, sempre que um corpo estiver em movimento retilíneo uniformemente variado, ele está mudando a sua velocidade numa taxa constante e a gente pode calcular essa taxa de variação da velocidade, que é chamado de aceleração. Pode calcular a aceleração do corpo. Então, tranquilo, aplica a fórmula, não tem muito segredo. Então, vamos ver 3 exemplos aqui, depois vocês fazem nas atividades 3 exercícios semelhantes a esse aqui. Então, vamos lá. Exemplo 1. Um carro aumenta sua velocidade de 5 metros por segundo para 25 metros por segundo em 4 segundos. Calcule a sua aceleração. Tá, como que a gente pode fazer esse cálculo? Então, aplicando a formulazinha que a gente acabou de ver ali. Então, vamos seguir aquele mesmo procedimento que eu já ensinei para vocês, para a fórmula lá do VDT. Você tem que seguir da mesma forma, aprender a fazer o cálculo completo, que é isso que eu estou avaliando em vocês. Então, coloca as 3 letras da fórmula, uma embaixo da outra, agora é A, ΔV e ΔT. Depois coloca os valores que você tem no problema ao lado da respectiva letra. Então, por exemplo, 4 segundos, o que é? Aceleração, ΔV, velocidade ou tempo? Então, a gente sabe que 4 segundos é tempo, né? Na dúvida, só olhar aqui na minha regrinha aqui, ó. ΔV é segundos, ΔT, desculpa, é segundos. Então, 4 segundos, ΔT. E calcule a sua aceleração. Então, eu não sei a aceleração, interrogação. O A eu não sei. E qual que vai ser o meu ΔV? Aqui que está a questão, né? Que alguns vão se perguntar aí. Tá, mas tem 2 números aqui de velocidade, 5 e 25. Qual que vai aqui no lugar do ΔV? É o 5 ou o 25? Então, veja bem, nenhum dos dois. O que vai aqui no ΔV é a variação de velocidade. É o quanto que a velocidade aumentou de 5 para 25. Faça aí de cabeça. Quanto que a velocidade aumentou de 5 para 25? Quanto? Exatamente, aumentou 20. Se você quer colocar uma continha aqui só para você lembrar, é só subtrair as 2 velocidades. A velocidade final menos a inicial, por exemplo. Então, 25 menos 5 aumentou 20 metros por segundo. Mas é claro, você podia ter feito de cabeça ali. Então pronto, no ΔV não vai nem o 5 nem o 25, vai a diferença dos dois. Então a variação de velocidade, 20 metros por segundo. O carro, aumentou 20 metros por segundo em 4 segundos. Então pronto, coloquei aqui as 3 letras, os dados que eu tenho. Agora escrevo a fórmula, eu sempre falo para vocês escreverem a fórmula no momento que vocês estão resolvendo. Não pule essa etapa aqui, tá bom? Que é importante para vocês irem memorizando também. E agora faz o cálculo. Então, A eu não sei, repito. No lugar do ΔV, coloco 20 metros por segundo. Então, está aqui, 20 metros por segundo. No lugar do ΔT, coloco o ΔT, que é 4 segundos. Então, vou fazer essa divisão. 20 divididos por 4 vai dar 5. E agora que vem a explicação desse metro por segundo ao quadrado aqui. Veja que eu estou dividindo metro por segundo, 20 metros por segundo, por segundo, 4 segundos. Então, se você está fazendo essa conta, vai ficar aqui como resposta 5 metros por segundo, tá? Então, vamos entender o que é isso aqui. A gente está calculando a taxa com que a velocidade do corpo está aumentando. Então, a gente encontrou essa taxa, que é 5 metros por segundo, ou a cada segundo. Então, veja, a cada segundo que passa, o corpo aumenta a sua velocidade em 5 metros por segundo. Deixa eu fazer o desenho aqui nessa outra folha, depois a gente já volta. Então, só para ficar bem claro. Então, imagine aqui que tem um carrinho, fazer aqui bem rudimentar para não perder muito tempo. Então, ele está parado inicialmente, então a velocidade dele é igual a 0. O cronômetro está parado também, 0 segundos. Depois que ele começa a se movimentar, se a aceleração dele é 5 metros por segundo, depois de 1 segundo, a velocidade dele vai ser 5 metros por segundo. Pessoal, infelizmente parou de gravar e de repente eu não vi, né? Eu acabei fazendo um monte de coisa aqui e não estava gravando, tá? Então, voltando aqui, o que eu estava dizendo, né? Então, o carrinho, inicialmente, ele está parado, né? Eu estava falando para vocês, explicando o que é essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado aqui que a gente calculou. Tá? Então, 5 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo que passa, o carrinho aumenta a sua velocidade em 5 metros por segundo. Simplesmente isso. Então, quando o carrinho está parado, a velocidade dele, é 0 metro por segundo e o cronômetro é 0. Depois de 1 segundo no cronômetro, tá? Aqui o cronômetro, depois de 1 segundo, qual que vai ser a velocidade do carrinho?
Se a aceleração dele é 5 metros por segundo ao quadrado, depois de 1 segundo a velocidade dele vai ser 5. Depois de 2 segundos a velocidade dele vai ser 10. Depois de 3 segundos a velocidade dele vai ser 15. Ou seja, ele aumenta 5 metros por segundo a cada segundo que passa. Ó, aumentou 5 daqui, de 0 para 5, depois aumentou mais 5, de 5 para 10, depois aumentou mais 5, de 10 para 15. Então é isso que significa um carro ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, explicando essa aceleração. 5 metros por segundo, né? Na verdade, né? Eu estava falando antes, né? O carro aumenta 5 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo aumenta 5 metros por segundo a velocidade. Como aqui aparece segundo vezes segundo, dá segundo ao quadrado, então para simplificar a notação, a gente escreve simplesmente 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de velocidade de aceleração que a gente usa aqui, tá? Então, infelizmente, acabei resolvendo sem estar gravando o resto, né? Mas vamos retomar aqui, então, os outros exemplos. Então, exemplo 2. Um veículo parte do repouso com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Calcule a variação de velocidade que ele terá depois de 5 segundos. Então, segue o mesmo procedimento. Escreve as 3 letras primeiro, A, ΔV, ΔT. Coloco os números que eu tenho no problema. Então, aqui 3 metros por segundo ao quadrado, veja, é a aceleração. Aceleração. Tá? Então, no lugar do A, coloquei 3 metros por segundo ao quadrado. 5 segundos, eu também já sei que é o tempo. Está aqui do lado do ΔT, 5 segundos. Então, está aqui os dados do problema. Escreve a fórmula, A igual a ΔV por ΔT. Substitui os números que eu tenho na fórmula. Então, no lugar do A, coloco 3, está aqui. No lugar do ΔV, eu não sei, interrogação, então mantenho o ΔV na fórmula. E no lugar do ΔT, que estava aqui embaixo, coloco o ΔT, o número correspondente, que é 5. Então, ficou assim, 3 igual a ΔV sobre 5. Para resolver isso, resolve parecido lá quando eu estou calculando D, né, na fórmula VDT, vai colocar 1 aqui embaixo, multiplicar cruzado. Então, não tirei o som aqui do celular, deixa eu tirar rapidinho, para vocês não se incomodarem. Isso, beleza. Então, agora multiplicando cruzado, o que eu vou ter? 1 vezes ΔV, 1 ΔV. 3 vezes 5, está aqui, 3 vezes 5, multipliquei cruzado. Agora resolve, 1 vezes ΔV, ΔV, 3 vezes 5, 15. Então, a variação de velocidade é 15 metros por segundo. Poderia acabar aí, tá? Depois eu resolvi aqui porque eu falei, tá, mas e se eu quisesse saber em quilômetros por hora? Só para ter uma noção dessa velocidade. Não tem problema, aplica a regrinha do quilômetros por hora, metro por segundo para quilômetros por hora, que é vezes 3,6. Então, faz 15 vezes 3,6, você tem um resultado em quilômetros por hora, 54 quilômetros por hora. Então, veja, um veículo que parte do repouso com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, depois de 5 segundos, qual vai ser a velocidade dele? Vai ser 15 metros por segundo ou 54 km por hora. Então, eu fiz isso também no desenhozinho aqui, que você pode entender isso também, talvez seja mais fácil entender pelo desenho. Esse segundo desenho aqui, o veículo está com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o que significa isso? Pelo que a gente aprendeu agora há pouco. Significa que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta quanto? Aumenta 3 metros por segundo. Então, está aqui, ele começa parado com 0 de velocidade. Depois de 1 segundo vai para 3, depois de 2 segundos aumenta mais 3, vai para 6, depois de mais 1 segundo aumenta mais 3, vai para 9, depois aumenta para 12, depois aumenta para 15. Então, veja aqui que a cada etapa aqui, ele aumenta 3 metros por segundo na sua velocidade. Então, ele vai aumentando sempre de 3 em 3, mais 3, mais 3 e assim por diante, mais 3. Então, isso que significa uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, veja que no final dos 5 segundos, qual vai ser a velocidade dele? 15 metros por segundo. Ele vai aumentando de 3 em 3, depois de 5 segundos ele vai ter 15 metros por segundo, que foi o que a gente acabou de calcular aqui, né? Fazendo a multiplicação cruzada, aplicando a fórmula, no final, ΔV, variação de velocidade dele vai ser 15 metros por segundo. Ele foi do 0 até o 15 metros por segundo, variação de velocidade 15 metros por segundo. Se quer saber em km por hora, multiplica por 3,6. Então está resolvido aí o exemplo 2. Vamos para o exemplo 3 agora também, que eu resolvi, acabou não gravando, então vou só revisar aqui novamente. Então, sabendo que a aceleração de uma moto é 8 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo agora que ela levará para fazer de 0 a 100 km por hora. Então vamos lá, primeiro novamente, coloca as 3 letras da fórmula I, A, ΔV, ΔT. No lugar
do A, vou colocar a aceleração que está dizendo aqui, ó, aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Na dúvida, sempre lembre, se fica na dúvida se é velocidade ou aceleração, lembra que a aceleração é sempre o metros por segundo ao quadrado é aceleração, não esqueça disso, senão você se confunde. Então, 8 metros por segundo ao quadrado é o A. Ele pede para calcular o tempo, então ΔT eu não sei a interrogação, que levará para fazer de 0 a 100 km por hora. Então veja, a variação de velocidade é de 0 até 100 km por hora. Quanto que variou, quanto que aumentou a velocidade aqui? A gente sabe que aumentou 100, né? Mas eu coloquei aqui só para vocês lembrarem que aqui sempre vai a variação, a diferença das duas velocidades, ou a velocidade final menos a inicial. Então 100 menos 0 vai dar 100 mesmo, 100 km por hora. Só que aqui tem um detalhe. Ó, nesta fórmula a gente usa a variação de velocidade em metro por segundo. A gente não usa quilômetros por hora. Está aqui o padrão dessa fórmula. Tem que ser metro por segundo obrigatoriamente. O tempo também tem que ser em segundos obrigatoriamente. Apareceu em quilômetros por hora aqui, o que você tem que fazer? Exatamente, passa para metro por segundo, aplica a regrinha lá, né? Aqui era de metro por segundo para quilômetros por hora, foi vezes 3,6. Aqui é o contrário, quilômetro por hora para metro por segundo. Divide por 3,6. Então, 100 divididos por 3,6, eu fiz aqui de cabeça, né? Eu falei para conferir depois, mas eu acho que é isso mesmo. 27,77 e vários sets aqui, né? Uma divisão periódica, metros por segundo. Peguei só duas casas decimais. Então, pronto, 100 km por hora, 27,77 metros por segundo. Agora sim eu posso colocar na fórmula. Está aqui a fórmula. No lugar do A, coloco o valor da aceleração, que é 8 metros por segundo ao quadrado. Está aqui 8. No lugar do ΔV, não coloco 100, né? Coloco em metros por segundo, 27,77 metros por segundo, está aqui, coloquei. E no lugar do ΔT eu não sei, repito o ΔT aqui. Então ficou aí, ó, 8 igual a 27 sobre ΔT. Para resolver, também coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado. Então vai ficar 8 vezes ΔT, está aqui, 8 ΔT. 1 vezes 27,77, está aqui, 1 vezes 27,77, que dá 27,77. Então, fechou. 8 ΔT igual a 27,77. Para isolar o ΔT, vou passar o 8 para o outro lado, dividindo. Passo dividindo. Então, vai ficar ΔT igual a 27,77 dividido por 8. Então, fazendo essa divisão, foi o momento que eu parei, quando eu percebi que o vídeo tinha parado de gravar, né? Então, eu ia fazer isso na calculadora aqui. Então, deixa eu ver. Então, aqui, 27,77 divididos por 8, fiz aqui, dá 3,47 segundos. Tá? Tem uns quebradinhos ali, mas arredondando, pegando duas casas decimais, só 3,47 segundos. Então, retomando aqui, quanto tempo uma moto que parte com a aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado, quanto tempo ela levaria para fazer de 0 a 100 km por hora? Levaria 3,47 segundos. Tá? Então veja que essa aceleração aqui é uma aceleração alta, que para fazer de 0 a 100 em 3,47 segundos é só esses carros esportivos mesmo, né? McLaren, Ferrari, Porsche, né? Que consegue fazer num tempo tão pequeno assim. Tá? Então essa moto aqui, ela tem uma aceleração bem grande para fazer de 0 a 100 em 3,47 metros por segundo. Essa aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado é uma aceleração grande para um veículo. Ok? Então é isso, pessoal. Eu vou passar para vocês as atividades e aí vocês seguem esses modelos que eu acabei de fazer. Vou passar também 3 exercícios para você fazer. Um igual ao exemplo 1, outro igual ao exemplo 2 e outro igual ao exemplo 3. Se você voltar nessa aula, você segue exatamente esses modelos, não tem erro, tá? Então é isso. E a gente se fala na próxima, então. Valeu, um abraço para vocês. Até mais.